Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao TV Jornal. Na edição de hoje você vai ver: vereadores aprovam isenção de tarifa de água e esgoto da Santa Casa de Votuporanga enquanto tiver a pandemia do novo coronavírus. Vamos explicar para você quais foram as mudanças que começaram a valer hoje aqui em Votuporanga quanto ao uso de máscara e também o serviço de mototáxi. E tem muito mais. E nós vamos abrir o TV Jornal falando do decreto que entrou em vigor hoje e que liberou algumas atividades aqui para Votuporanga. Entre elas, a volta do serviço de mototáxi, mas com os devidos cuidados em virtude da Covid-19. A gente vai colocar aqui na tela. Já lembrando, se você for utilizar o mototáxi hoje à noite, já tem que estar de máscara, tá bom? Vai colocar a máscara facial junto com o capacete. Já o condutor da moto tem que utilizar, além da máscara, luvas, e o colete dele tem que ser de fácil higienização. E ele não pode esquecer de, depois que terminar a corrida, higienizar o capacete, tudo isso para garantir a segurança do passageiro e, claro, também do condutor, Mas não teve liberação apenas aí do retorno do mototáxi respeitando essas regras. Outras autorizações foram feitas ontem em decreto publicado pelo município e que entraram em vigor hoje. Mas mesmo assim, ainda tem muitas dúvidas, por isso eu vou contar com a ajuda deles, os nossos repórteres Yasmin e Antônio. Boa noite para vocês. Yasmin, vou começar com o Antônio. Antônio, a utilização de máscara agora é obrigatória. Saiu de casa, tem que estar de máscara. Isso mesmo, Wender, saiu de casa, a máscara já tem que estar no rosto. Nós aqui da TV já utilizamos ela há algum tempo e só retiramos mesmo para falar com você aí de casa. De acordo com o decreto, desde ontem passou a ser obrigatório o uso da máscara facial em quaisquer atividades que forem promovidas fora de casa, inclusive no uso de transporte coletivo ou individual. Ainda de acordo com esse decreto, nas atividades coletivas em templos religiosos ou reuniões religiosas, igrejas, essa obrigatoriedade também continua valendo. Para atividade física, exercício físico nos esportes individuais, pistas de caminhada e ciclovias, também é obrigatório o uso da máscara facial individual. Lembrando que o uso da máscara individual já é obrigatória para a entrada em estabelecimentos comerciais, como bancos, supermercados, indústria e comércios. Hoje de manhã, o prefeito da cidade, João Dado, comentou sobre essa decisão com a nossa equipe e a gente confere agora o que ele disse. Nós editamos um decreto que estabelece a obrigatoriedade de uso de máscara em toda e qualquer situação fora da residência. Na residência, as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem. Quando elas saem das suas residências, elas estão em espaço público e precisam usar máscara necessariamente. Wender, vale destacar ainda que o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira que o uso das máscaras individuais passa a ser obrigatório a partir desta quinta-feira. Portanto, saiu de casa com máscara no rosto. Agora a fiscalização aí fica por conta da prefeitura e a partir desta segunda-feira um novo decreto municipal sancionou que as academias podem funcionar com os cuidados necessários. Quem tem mais informações sobre isso é Yasmin Gutierrez. Yasmin, boa noite para você. Como deve funcionar toda essa questão? Boa noite, Antônio. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, instrutores e alunos devem utilizar máscaras, viu? Sendo que os instrutores devem também utilizar luvas. Áreas de muito contato, como maçanetas de portas, por exemplo, devem ter cuidados de higiene aí redobrados. Atividades em estúdios, como centros de treinamento, pilates, personal trainer, são permitidas, mas devem ser realizados apenas exercícios cardiorrespiratórios, de fisicultura, e as artes marciais podem ser realizadas, mas sem contato físico, respeitando aí também a área mínima por pessoa de 4,40 metros.
quadrados por participante, né? E quanto ao horário também que deve ser realizado, que essas atividades devem ser realizadas, é das 6 da manhã às 10 da noite. Quanto aos esportes individuais, muitas pessoas utilizam aí as pistas de caminhada, as ciclovias, também deve utilizar máscaras. Todas essas pessoas devem também, nos esportes individuais, estarem utilizando máscaras. Quanto à natação, existe um limite de alunos por raia, ou seja, por divisória da piscina. E quanto ao uso do álcool em gel, Wender, o álcool em gel precisa estar aí disponível todo o tempo aos alunos. Muito obrigado, Yasmin. Obrigado também ao Antônio. A Prefeitura também divulgou que hoje à tarde já foi providenciada aí a liberação da área externa do Parque da Cultura. Mas é importante que as pessoas que utilizam o espaço sigam as recomendações que a Yasmin disse, que o Antônio também passou, né? De evitar aglomeração e também usar máscaras, tá? Agentes de trânsito vão estar no local para orientar toda a população. Lembrando que em casos de fila também continua sendo obrigatório o espaço de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas. E aí, nesse caso, nós mesmos, né, podemos ajudar nessa fiscalização e pedir para que a pessoa respeite o espaço. E o novo decreto publicado agora à tarde convoca para que retornem aos trabalhos os servidores que têm mais de 60 anos de idade e também as grávidas. O público que estava afastado aí de todas as atividades. E a solidariedade tem ajudado e muito neste período que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas, o acesso à máscara é difícil porque tem custo. E para que todo mundo fique protegido, uma corrente do bem tem permitido que essas máscaras também cheguem a quem mais precisa. A ação é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos. As pessoas que necessitam, que precisam, elas podem comparecer aqui na Secretaria de forma gratuita. Elas vão estar recebendo uma máscara por cada pessoa, claro. Essas máscaras, nós recebemos as doações e através dessas doações nós estamos repassando em relação a tecidos, né, com uma equipe de costureiras também de forma gratuita, estão confeccionando para a Secretaria e essas doações a gente está repassando para as pessoas que precisam. Já foram confeccionadas em torno de 1.500 e nessa semana chegou em torno de mais 2.000, então de acordo com o que vai chegando nós vamos repassando para as pessoas que precisam. Importante essa ação, né? Nós vamos agora falar dos números de internados pela Covid-19 aqui em Votuporanga. Na Santa Casa tem 2 pessoas internadas na UTI com estado de saúde considerado grave e elas fazem uso de respirador. Um deles é positivo para o coronavírus. Já em Ala, há 3 casos suspeitos e esses estão estáveis. Até ontem não tinha ninguém internado no Hospital Unimed com suspeita ou confirmado de Covid. E no próximo bloco nós vamos mostrar como a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Votuporanga aconteceu. Até já! Estamos de volta e olha só, continuam abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Unifev. O processo seletivo vai ser no dia 5 de julho, com provas aplicadas simultaneamente aqui em Votuporanga e também em São Paulo. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de junho lá pelo site da Unifev. O endereço é unifev.edu.br/med2020. O processo seletivo, aplicado pela Fundação VUNESP, vai ter 8 questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação. No total, são 60 vagas. Lá no site da Unifev também tem outras informações. Para você que vai prestar a prova, boa sorte, tá? E ontem teve sessão da Câmara com transmissão ao vivo pela TV Unifev. Um projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Ele entrou em regime de urgência na pauta e prevê a isenção da taxa de água e esgoto para a serve ambiental, enquanto nós estivermos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Também foi destaque na sessão os descontos concedidos pela Fundação Educacional de Votuporanga para alunos do Colégio Unifev e também da Unifev, enquanto as aulas estiverem acontecendo remotamente. E olha só, a umidade relativa do ar hoje começou em 73%, mas caiu à tarde e nesse momento está em 38%. Caiu bem, né? Isso tudo aí de acordo com o portal Climatempo. Por isso é importante a gente se hidratar bem e deixar a casa arejada, tá? Amanhã o clima vai mudar um pouco e a gente já vê aqui no mapa que tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.
Muita gente com saudades da chuva, né? Então a gente pode se preparar para amanhã, tá? Em Votuporanga a máxima deve ser de 31 graus, Américo de Campos a máxima de 30 graus e em Andeara as temperaturas devem variar entre 18 e 29 graus, de acordo com o portal Climatempo. A gente sai do tempo, vai mudar de assunto, porque na semana passada uma rede de supermercados doou 500 cestas básicas para que a Prefeitura de Votuporanga destine para famílias carentes da cidade. As 500 cestas básicas doadas pela rede de supermercados totalizam 6 toneladas de alimentos, que agora vão beneficiar famílias carentes de Votuporanga, neste momento delicado de pandemia do coronavírus. Nós queremos agradecer à família, agradecer ao Caeber, que é o gerente aqui local, e dizer que Votuporanga está muito feliz, muito sensibilizada com esse gesto de solidariedade da Rede Munfato. Votuporanga é uma das cidades contempladas pela ação desenvolvida pela rede. É uma ação que está doando 350 toneladas de alimento no Brasil, onde todas as cidades onde o grupo tem operação. Então, assim, Votuporanga, começamos uma operação aqui recentemente, um mês e pouquinho aqui, uma nova operação aqui. Então, nada mais justo que contemplar a cidade com essas 6 toneladas de alimento, 500 cestas básicas. É um momento que o grupo viu a necessidade, um grupo humano, de participar desse momento, de ajudar. Uma corrente do bem está sendo formada em Votuporanga, várias doações chegando, né? A gente também tem a campanha Votu Solidária que está acontecendo, então parabéns a todos os envolvidos, tá bom? E as reportagens desta edição do TV O Jornal você pode rever na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Rádio TV Unifev. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.